E agora falando finalmente da história, a gente vai conhecer o Victor Frankenstein. Calma aí que eu tava... Oi, tudo bem? Março está começando e para esse mês preparamos uma coisinha especial aqui pro canal. Já que é Dia da Mulher, no dia 8 de março, a gente vai fazer vídeos apenas de mulheres e sobre mulheres importantes. E para abrir esse nosso mês especial, a gente decidiu escolher uma autora de muito tempo atrás e uma autora atual para conversar com vocês. Como vocês viram pelo título, a gente vai falar então sobre Frankenstein e sobre a sombria queda de Elizabeth Frankenstein. Nós escolhemos essas duas obras, essas duas autoras, porque, primeiramente, começando pela Mary Shelley, que foi uma autora que teve um grande impacto na literatura, e a gente também não tinha lido Frankenstein. Então já estava na hora da gente ler essa obra e conhecer esse clássico. O que todo mundo fala sobre esse livro, né? Poder comparar as nossas opiniões, ver o que a gente ia achar. E daí também teve o lançamento de A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que foi em comemoração aos 200 anos do clássico Frankenstein, que é escrito pela Christine White, uma autora já conhecida principalmente para o público jovem adulto. E a Christine White trouxe então essa releitura de Frankenstein, e a gente vai explicar direitinho como é que funciona pra vocês, mas são duas obras que a gente vai contar pra vocês. Vamos começar então falando de Frankenstein, de Mary Shelley. A Mary Shelley, ela escreveu Frankenstein em 1816. Foi uma reunião de amigos, até o Lord Byron estava nessa reunião. E começou com uma brincadeira, tava chovendo muito, era verão, eles não tinham nada pra fazer e decidiram fazer histórias aterrorizantes. Cada um tinha que escrever uma história e pra ver o que ia sair dali. E daquela reunião, daquela brincadeira, acabou saindo Frankenstein. Imagina que brincadeira, né? E vale falar que Mary Shelley só tinha 18 anos quando ela começou a escrever Frankenstein. Então imagina uma jovem com 18 anos escrevendo essa coisa que vai ficar na história, que ficou na história, né? E o mais interessante é que também ela era uma mulher, as mulheres não tinham tanto papel assim na literatura, né? E ainda mais uma coisa voltada pro terror, com o conteúdo que tem aqui em Frankenstein. Então, realmente foi um marco. Sim, e é interessante porque a Mary Shelley, ela tinha uma mãe feminista e o pai dela era filósofo, então ela sempre foi uma mulher, assim, querendo ou não, empoderada pra época, principalmente. E é muito interessante vocês pesquisarem mais sobre a Mary Shelley. Na Netflix tem um filme muito legal, mas depois do filme deem uma pesquisada também, porque tem várias coisas diferentes, assim, pra vocês realmente conhecerem a mulher incrível que era a Mary Shelley. O nome do filme é Mary Shelley. Isso, só pra deixar claro. E aqui nessa edição da Dark Side tem um monte de coisa sobre todo esse processo de criação do Frankenstein. Então tem vários extras bem legais e tem no final também vários contos da Mary Shelley. Então é uma edição bem completinha, cheia de informação, bem bonita, aquela coisa da Dark Side. Mas eu acho que é uma obra muito legal pra gente ficar realmente imerso nesse universo da Mary Shelley, conhecer todas as obras dela, tipo os contos, o clássico que é o Frankenstein, e também conhecer um pouquinho da autora e como que ela desenvolveu tudo isso. E agora falando um pouquinho da história de Frankenstein, muitos de vocês já conhecem, alguns talvez que nem a gente conhecia só partes, um filme aqui, outro ali. Na verdade eu achava que eu conhecia Frankenstein, mas depois que eu li o livro eu vi que era uma coisa completamente diferente. Isso é muito importante, porque a gente começa a ler algumas pessoas achando que vai ser um super terror, tipo, ficar com medo, não tem nada disso, né? Ele é creepy, de uma certa forma. Mas ele tem muito drama, tem muito romance. O final dele é de emocionar. Eu acho que é um livro mais reflexivo do que aterrorizante, sabe? A gente acha que vai ficar morrendo de medo com as cenas, com o que tá acontecendo, mas a gente fica... Caraca, que coisa. Bom, e agora falando então da história, aqui a gente vai conhecer o Victor Frankenstein. Ele é um jovem adulto, assim, e ele vai sair de casa pra estudar fora. E ele sempre foi um jovem muito curioso, muito interessado pela ciência. E desde a morte da mãe dele, quando ele era jovem, ele ficou muito impactado com o assunto morte, assim. E ele fica muito curioso, muito impactado com o momento a pessoa tá viva e no outro a pessoa morreu. É muito rápido, muito simples, sabe? Então, quem que controla isso? Será que realmente é Deus? Será que as pessoas podem controlar isso? E ele fica muito curioso. E aí que ele começa a fazer alguns experimentos nessa universidade que ele tá estudando pra tentar meio que brincar de Deus, sabe? Pra ver se ele consegue também criar vida, dar vida a algum ser, alguma coisa assim. Aí o que ele faz? Junta
partes do ser humano, né? Partes dos corpos, básico, né? Eu acho que na faculdade com certeza eu faria isso. Não sei por que eu não fiz. Tem vários interesses, né, em fazer essas coisas. Juntou várias partes de corpo, que eu acho que essa é a parte mais tensa porque, do livro, assim. Ele pensa em construir o ser perfeito, sabe? Se é pra brincar de Deus, ele tem que construir uma coisa perfeita. Então, o coração mais forte, o cérebro mais inteligente, as partes do corpo mais que vão realmente dar vida a alguma coisa extraordinária. Isso. Então, por isso que ele faz ele caça. Pedaços de corpos diferentes. E, de fato, ele, então, consegue dar vida à criatura. Só que, quando ele dá vida à criatura, ele mesmo já se arrepende, já se assusta, porque ele vê que ele criou um ser horroroso, né, supostamente. Então, o que ele faz? Ele se manda e deixa a criatura se virar. Aí é que tá o grande problema do Victor Frankenstein. Porque a criatura fica ali anos se passam, a criatura vive sozinha, e quando ela vai tentar chamar a atenção do Victor, pra que, ei, presta atenção que eu tô aqui, eu quero que você faça uma coisa por mim. Porque assim, tu me deu vida, mas tu não me criou. Tu me deu vida, mas tu não me dá atenção. Tu me deu vida, mas pra eu ficar sozinho, pra ser um ser aterrorizante que ninguém consegue se comunicar comigo e ninguém consegue ficar perto de mim porque todo mundo tem medo, sabe? Então... E daí, pra chamar a atenção do Victor, a criatura acaba fazendo algo... Auê. E aí começa uma série de vingança e de o Victor atrás da criatura, a criatura atrás do Victor. E ali a gente começa a toda a nossa reflexão de realmente quem que é o monstro da situação. Cada um deles tem um lado monstruoso, mas também tem um lado bom, de certa forma. A gente sabe que o Victor não criou aquilo achando que fosse dar ruim, mas será que se ele tivesse dado aquela atenção pra criatura, será que teria dado ruim? Né? Então, todo esse lance de brincar de Deus, de criar vida, é tudo muito discutível durante a leitura. Até após concluir essa leitura, a gente tava numa discussão que o Victor Frankenstein tava em busca de um ser perfeito. Ele não conseguiu isso e veio uma criatura, um monstro terrível. Só que ele achava ser terrível. Porque ele não deu nem chance, né? Ele não deu chance nem de conversar, nem de conhecer. O aspecto, a aparência dela pode ser feia, mas depois quando a gente vai lendo, a gente também conhece a perspectiva da criatura e vê que ela só queria amor, ela só queria atenção, ela só queria alguém pra compartilhar a vida dela, só que ela não conseguia isso com ninguém. E traduzindo isso pro dia de hoje, eu acho que tem muito do bullying, sabe? Porque qualquer pessoa diferente é tratada de maneira diferente, assim, sabe? A aparência da pessoa ou algum gosto. Somos todas criaturas, somos todas pessoas com, né? Alguma coisa que pode causar um impacto não tão positivo em outra pessoa. E isso causa, tipo... Desconforto, exatamente. Então a gente pode trazer mais ou menos isso pros nossos dias, pra nossa vida, pra uma discussão assim, sabe? Como, por exemplo, hoje em dia, fazendo bullying, ou como o Victor o abandono, não deu chance pra conhecer a criatura, como isso vai impactar na vida do outro, né? E é exatamente isso que a Mary Shelley mostra aqui. Então, é um livro, como a gente disse no início, muito mais profundo, faz a gente pensar muito, refletir. E não é uma coisa aterrorizante no sentido de te dar medo, te dar calafrios e tudo mais. Então, eu tava esperando realmente isso. Uma leitura mais pesada, uma leitura mais tenebrosa. Eu sou uma pessoa muito medrosa, então eu sempre tive muito medo de ler Frankenstein. E depois eu comecei a ler, eu tipo... Era só isso? Tipo, tô de boa. Só aqui. na questão de terror, né? Exatamente, mas daí quando tu vai lendo, tu vai vendo que é muito mais profundo do que a gente imaginava, sabe? A discussão aqui dentro é realmente necessária. E eu fico muito surpresa que a Mary Shelley, em 1816, ela conseguiu trazer esse tipo de discussão pra um livro ainda de terrorzinho, assim, na época, né? E é surpreendente. Não é por nada que ele é um clássico, exatamente, né? Imagina. Porque é sensacional. É um livro... Eu acho que não... que passa os anos e... Atemporal, né? Exatamente, eu estava procurando essa palavra. Então, fica aí a dica. Isso. Mas... não fique só apenas no Frankenstein de Mary Shelley. Exatamente. A gente vai falar agora sobre A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein,
onde a Christian White traz o quê? Uma protagonista feminina. Exatamente. Que é a Elizabeth. A Elizabeth também tá presente no Frankenstein, só que ela não aparece muito, é bem assim, só uma passagem, o amor ali do Frankenstein, do Victor. A Elizabeth, no livro de Frankenstein, ela tem umas duas cenas assim, tipo, que ela realmente precisa estar lá. Mas aqui ela é a protagonista. A Christian White fez essa releitura em homenagem aos 200 anos de Frankenstein. A Christian White é conhecida por suas releituras e sempre por trazer protagonistas fortes. Aqui no Brasil temos A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que é a releitura de Frankenstein. Também temos A Saga da Conquistadora, que é uma releitura do Vlad, o Empalador, só que como ela sempre traz protagonistas, ela transformou o Vlad o Empalador em Lada a Empaladora. E também agora vai sair esse ano Slayer, que é também uma releitura, mas não é muito mais meio que uma releitura, na verdade. É no universo de Buffy, então temos então temos uma protagonista aí forte. Novidade também. de primeira mão, hein, galera? Você encontra aqui no Entre Linhas e Cenas. Então é bem legal também. Todos esses livros da Christian White são publicados pela Plataforma 21. Editora maravilhosa. Tá. Já sabe. Tá, mas vamos falar de Elizabeth Frankenstein. A Elizabeth, tanto em A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein como em Frankenstein, ela foi resgatada pela família Frankenstein pra fazer parte da família. Aqui, em Frankenstein, foi com o objetivo de... A mãe do Frankenstein se apaixonou por ela e levou ela pra casa. Mas aqui, a mãe do Victor já tava com uma ideia a mais, que o filho dela era muito solitário, não tinha muitos amigos, então ele queria uma pessoa, uma criança que trouxesse vida pra casa, que ajudasse o filho dela. A Elizabeth sempre teve esse objetivo, então, de acompanhar o Victor, de ser amiga dele e ir nas loucuras dele, porque ele era um menino um tanto peculiar, né? Sim, se aqui em Frankenstein a gente já percebeu um Victor peculiar, que a gente percebe, né? Até porque, né, não é todo mundo que decide juntar parte de corpos. Aqui na Sombria Queda, ele tá muito mais peculiar, assim. Ele tá muito mais sombrio. É bem mais bizarro, assim. Eu achei que o tom de A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein era o que eu tava esperando de Frankenstein. Uma coisa mais dark, uma coisa mais sombria. É porque aqui tem todo um mistério, Exatamente. Né? Aqui, na verdade, não é mistério. Eles jogam as coisas pra tipo, realmente pensar, refletir, questionar. E aqui não, ainda tem todo um mistério por trás. Porque aqui, em Frankenstein, a gente já meio que sabe desde o começo o que aconteceu, assim. Aqui a gente tem essa protagonista que tá acompanhando a vida do Frankenstein, tentando entender o que se passa na cabeça daquele menino e tentando ainda permanecer na família. Tipo, eu vou sempre ajudar o Frankenstein, eu vou sempre apoiar ele, vou sempre acompanhar ele pra que eu permaneça aqui, porque ela era uma menina pobre, agora tem luxo, ela não quer perder essa vida. Então ela continua ali sempre ao lado do Frankenstein, eles crescem, vai rolar aí uns sentimentos. Que nem aqui, que também, né, eles se apaixonam. Só que quando o Victor vai estudar, tem essa ruptura. A Elizabeth fica, o que vai acontecer agora? Ele tá longe, o que eu vou fazer pra permanecer aqui? E o Victor não escreve cartas pra eles, ela fica, tá, eu tô perdendo meu papel. E daí ela resolve ir atrás dele. Quando ela chega nessa universidade que ele tá estudando, ela começa a descobrir coisas sobre o Victor que ele tá precisando de uma ajudinha, assim, sabe? Que é quando ele começa essa loucura de juntar corpos, de tentar criar, né, um monstro. O interessante é que como a gente acompanha aqui a perspectiva dela, é como se a gente conhecesse a Elizabeth daqui e ali fosse uma outra parte da história que a gente não conhecia. Aqui até a gente não comentou, mas em Frankenstein da Mary Shelley, ele é contado todo através de cartas. Então a gente tem só aquela perspectiva do Victor contando coisas pra um cara que resgatou ele, enfim. E esse cara contando pra uma irmã ou pra uma prima dele? Pra uma irmã, né? Acho que a irmã... Pra irmã dele. Então, tipo aquela história que um contou pro outro, que o outro contou pro outro, que até chegou na outra pessoa. Aqui não, é a Elizabeth contando a história dela. Então, é legal ter essas duas leituras, porque a gente vai ver que, sim, é uma releitura. Sim, tem coisas diferentes, mas eles acabam se conectando, no início, principalmente, sabe? né? No início a gente consegue comparar bastante e conectar essa história. Aí passa a metade, assim, pro final, aí começa a ser um livro
como se fosse um Totalmente livro diferente. totalmente diferente, assim. Mas, de certa forma, os dois são muito legais, os dois são muito diferentes. Eu acho que a Kristen White respeitou muito a obra da Mary Shelley, né? Sim. E que bom que foi diferente, até porque ninguém quer Exatamente. ler e ver a mesma história. Coisa, exatamente. E como a gente falou, realmente, até pelo nome, Sombria, é uma história mais sombria, tem um mistério muito legal. Me surpreendeu porque eu li primeiro Frankenstein e depois eu li Mary Shelley. Eu ao contrário, primeiro. Quer dizer, eu li Frankenstein primeiro e depois li a Sombria Queda. Isso. E daí eu li primeiro a Sombria Queda e depois eu li Frankenstein. E eu acho que assim, ó, aqui a gente tem Frankenstein. E aqui a gente realmente tem uma protagonista forte, Isso, sabe? E eu gosto disso, sabe? Porque eu posso ver que ela não mede assim, tipo, ela tem que fazer alguma coisa bizarra, ela vai fazer a coisa bizarra. Ela não tem medo do que pode acontecer ela é bem com ela, ousada, sabe? né? Pra época, ela é super ousada. Então, como eu falei, eu li primeiro o Frankenstein de Mary Shelley e depois eu li a Sombria Queda. Eu não tava esperando o que acontecia aqui. Então é muito legal, caso você já tenha lido Frankenstein, pegar a Sombria Queda, assim. E a mesma coisa, tipo, ao contrário. Se você já leu aqui, também é legal ler o clássico, porque muda muita coisa. A gente acaba se surpreendendo com as diferentes histórias. O que pode mudar? Às vezes são pequenas nuances, mas que acaba transformando a história inteira, sabe? Então, como a gente disse, a gente quis trazer um livro em que uma escritora, em 1816, fez algo revolucionário. Até no início foi muito difícil para os homens aceitarem que ela escreveu uma obra tão magnífica como Frankenstein. E a gente também decidiu então trazer uma autora que trouxe uma protagonista feminina pra apresentar pra vocês, então, essas mulheres fortes, maravilhosas. Muitas pessoas questionaram, né, que Frankenstein não tem uma protagonista feminina, mas a gente tem que pensar que foi lá em 1816. Ela escrever algo assim já era uma coisa muito... não era o tipo de literatura que era, né, que as pessoas buscavam. Então agora a Kristen White fez isso, trouxe uma protagonista feminina maravilhosa pra agregar ainda mais a obra da Mary Shelley. Então esse foi o nosso primeiro vídeo nessa mês especial. E a gente já trouxe, então, 2 indicações sensacionais pra vocês. Se vocês já leram algum desses livros, nos contem aqui nos comentários se vocês ficarem interessados. Enfim, não deixem de compartilhar suas opiniões com a gente. Isso mesmo. Esperamos vocês nesse mês maravilhoso. Feliz Dia da Mulher para todas nós, mulheres maravilhosas. Empoderadas. É isso, vamos lutar pelos nossos direitos. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar comentário, curtir, compartilhar com todos os amigos. Ativar o sininho. E não se esqueça também de chamar todos os seus amigos pra acompanhar esse mês especial e também ver os outros vídeos do canal, né? Por favor. E é isso, vamos ficando por aqui. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.